E nós já estamos de volta com notícia segunda, quarta-feira. E hoje é dia do quadro Direito Previdenciário aqui no Telejornal. Nós recebemos a advogada Marcela França, especialista em Direito Previdenciário, que fala hoje para nós de um assunto importantíssimo. Fake ou fato, né? No Direito Previdenciário, é claro. Muito boa noite, Marcela. Bem-vinda. Boa noite, Matheus. Boa noite a todo o pessoal que está em casa, toda a equipe da TV Cidade. O tema é interessantíssimo, né? Realmente. Giovanni, vou pedir você para colocar aí para a gente, né, sobre o tema de hoje, né? Fake ou fato, né, no direito previdenciário, então, né? Então, dando sequência aí, Giovanni pode passar aí para o primeiro assunto, né? A viúva ou viúvo, quem recebe pensão por morte, não podem mais se casar, sob pena de ter o benefício cessado pelo INSS. Marcela? E aí, Matheus, é fake ou fato? Então, realmente, né? Estou na dúvida agora. Me conta, Marcela. Nesse caso, é fake. Por quê? Não há dispositivo legal que proíba o casamento de um viúvo que já recebe uma pensão por morte. Então, ele não pode acumular dois benefícios de pensão por morte do mesmo regime. Mas eu vou dar um exemplo. Suponhamos, você se casa. Aí, Deus livre guarde, você fica viúvo. Você ficou viúvo e constitui um novo casamento. E você recebe uma pensão por morte da sua antiga parceira. Nesse segundo, se porventura seu parceiro ele vier a falecer, você vai poder acumular? Então, nesse caso, se ambos forem do INSS, do Regime Geral da Previdência Social, você não pode acumular. Você pode optar pelo que for mais vantajoso. Mas se porventura, às vezes, um é do regime geral e um é do regime próprio, é municipal, estadual ou federal, você pode acumular mais de uma pensão por morte. Mas até no segundo a ordem, é fake news. Correto. Giovanni, por gentileza, vamos para a próxima, né? É aqui na tela. Agora, a concubina tem direito a dividir a pensão com a viúva, Marcela? Então, nesse caso, seria um relacionamento extraconjugal. Essa que seria, né, a concubina, ela teria direito? No primeiro momento, não. Por quê? Não tem como você ter uma união estável onde está em vigência um casamento. Se porventura dessa relação extraconjugal vier um filho e o pai vier a falecer, esse filho vai ter direito à quarta parte da pensão por morte, mas a beneficiária será a viúva. Acho que mais que justo, né, Marcelo? Sim, justo. Dando sequência aqui então, né, Giovanni? Vamos para a próxima, que o valor, né, da aposentadoria é igual ao último salário de contribuição? Essa é uma indagação que me é feita todos os dias. Doutora, eu contribuí no teto nos últimos 3 anos e o meu benefício não é teto. É por isso que agora eu vou explicar. Isso aqui é fake. Porque desde julho de 94, todas as contribuições previdenciárias são computadas como valor. Além de tempo, entram como valor. Mas as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94 entram só como tempo. Então é feita uma média de julho de 94 até o momento da solicitação da aposentadoria. É feita uma média, tira as 20% menores contribuições, deixa as 80% maiores, é feita uma média desse valor. Então é fake, que são os 3 últimos anos, que é o valor do salário de benefício. Excelente. Vamos agora então para o próximo, né? Basta completar 60 anos se mulher e 65 se homem para ter direito à aposentadoria por idade, Marcela? Tendo a idade, você acha que é suficiente para poder aposentar? Tendo só a idade? Acredito que não, né? Certíssimo. Daqui a pouco você está dando aula sobre o assunto. É isso mesmo. Não basta ter a idade, são 2 os requisitos: contribuição, 15 anos de contribuição, quando é por idade, o mínimo, são 180 contribuições, e a idade. É lógico que dentro dessa aposentadoria por idade é possível comprovar o tempo rural, o labor rural, dentre outras possibilidades. Mas é necessário comprovar esse labor. Então, é mais uma fake news. Ok. Vamos então dando sequência aqui ao tema. As pessoas que nunca contribuíram com o INSS, mas são idosas ou doentes, podem se aposentar, Marcelo? Eu faço para você essa pergunta. Qual é a sua opinião, Matheus? Pois é, ficou agora aqui uma dúvida cruel, né? A pessoa é idosa. E aí?
como é que faz? Como é que faz uma situação como essa? O governo pode deixar desamparado essas pessoas? Não pode, né? Não pode. Então, nesse caso, não é aposentadoria, é mais uma fake news. O que os portadores de deficiência têm direito, e os idosos com 65 anos ou mais, é um benefício chamado benefício de prestação continuada. Esse benefício de prestação continuada, ele é do valor de um salário mínimo, ele não gera um 13º e nem uma pensão por morte. Então, não basta ter a idade. É necessário ter a idade e tempo de contribuição. Ah, não tem contribuição, tem 65 anos ou mais, é portador de alguma deficiência, a família não tem condições de arcar com as despesas desse deficiente e desse idoso, aí nesse caso, ele tem esse benefício de prestação continuada, que inclusive ele é pago pela assistência social e não pela previdência dentro da assistência social. Ok, Marcela. Vamos então agora, dando sequência aqui ao assunto de hoje. A empresa assinou a sua carteira, porém nunca recolheu o INSS. Então você não pode se aposentar contando com este período. Grave essa colocação, né? Então isso é falado que quando a empresa não contribui para o INSS, esse trabalhador não pode computar esse tempo para somar no seu tempo para aposentar, seja por idade ou seja por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial independente. O que acontece num caso como esse? O trabalhador ele não pode ser prejudicado na legislação vigente. Então ele tem recursos administrativos e judiciais para ter esse tempo devidamente computado para o seu tempo de aposentadoria. O que a reforma trabalhista trouxe foi uma outra questão. Por quê? Se porventura aquele trabalhador que faz trabalhos esporádicos e tem contribuições pequenas, que não chegam a percentagem de contribuir para o cômputo do salário mínimo mensal, esse tempo ela não vai poder contabilizar para aposentar. Mas é necessário fazer a complementação. Então os trabalhadores têm que ficar atentos após a reforma trabalhista. Isso aí. Vamos agora então. Perfeito. Giovana, né? Vai passar para a gente agora. A aposentadoria por invalidez, ela é definitiva? Marcela, acredito que sim, né? Porque a pessoa se tornou inválida, acredito que sim. No primeiro momento, sim. Mas ela pode ser revista a qualquer momento. Por quê? Porque essa deficiência, essa invalidez, ela pode ser total, mas ela também pode ser parcial. Ela pode ser permanente, mas ela pode ser temporária. Então, o INSS, a qualquer instante, pode chamar esse segurado para fazer uma nova perícia e detectar se essa invalidez ela permanece ou não. Então, é uma fake news, porque ela não é definitiva. Ok. Vamos agora para a próxima. O benefício da prestação continuada, ele é definitivo? A mesma questão da aposentadoria por invalidez. Porque o BPC é o que a gente falou na pergunta anterior, né? Na afirmação anterior. Se é necessário, como que você faz para você conceder o BPC? O BPC é um benefício de prestação continuada para todos os idosos com 65 anos ou mais e também para os portadores de deficiência. Nesse caso, ele não é definitivo. Por quê? Olha o que acontece, que é muito comum na prática previdenciária, que eu vejo na rotina do escritório. Às vezes o idoso ele consegue o BPC, ele tem 2 filhos que moram na residência, ou é ele, o marido que recebe, às vezes é ela, o marido que recebe um salário mínimo e tem um filho. Então ela tem direito a receber o BPC de um salário mínimo. Só que o que acontece? Esse filho começa a trabalhar, então é mais uma renda para a família. Nesse caso, ela pode perder o benefício, porque de 2 em 2 anos, esse benefício ele pode ser revisto. E se for detectado que existe mais uma pessoa na casa que tem uma renda, esse benefício pode vir a ser cessado. E mais, o que acontece? Os idosos, muitas vezes, os mais jovens colocam no nome dos idosos, às vezes um veículo, às vezes uma moto, às vezes compram um imóvel, colocam no nome do idoso. Então, nesse momento, quando a Previdência Social vai fazer essa checagem, ela descobre que esse idoso, beneficiário do BPC, tem um imóvel no nome dele, vai chamar e falar, por quê? Né? Você comprou um imóvel, então você não precisa do BPC. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas para a Previdência Social tem sim. Ok. Vamos então, agora finalizamos, né, então, a nossa participação hoje aqui. Muito obrigado pela participação, Marcela. Seja sempre muito bem-vinda. Até a próxima semana. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada a todo o pessoal que está em casa, a equipe da TV Cidade, e até a próxima semana. Muito obrigado. E agora nós vamos para o nosso apoio cultural. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui com o Jornal Cidade em Notícia. TV Cidade, a nossa melhor imagem.